Flamengo vai exercer o poder que tem nas mãos em relação a Pedro para fechar a contratação do atacante do Mengão em definitivo. Diretoria do Flamengo bate o martelo e define o futuro de Diego Alves. Vamos falar também sobre uma promessa feita pelo Marcos Braz a toda a nação rubro-negra. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora aqui no seu canal do Mengão, o canal Voz Rubro-Negra. Então já se inscreve no canal, aciona o sino de notificação e deixa o like para ajudar e fortalecer ainda mais o trabalho e o crescimento do canal. Andei meio sumido aqui do canal, alguns problemas pessoais aconteceram e me impediram de vir aqui gravar, com muitos problemas aconteceram, mas voltamos com toda a força para trazer as melhores notícias e as melhores informações do Mengão para cada um de vocês. Eu já começo o vídeo falando sobre essa situação envolvendo o atacante Pedro com o Flamengo. O Flamengo tem aí 27 dias ou 28 dias para exercer o poder de compra e comprar o jogador em definitivo. Ontem, uma reunião realizada pela diretoria do Flamengo na Gávea ficou resolvido e já entrou no orçamento a compra do Pedro em definitivo. Mas para isso acontecer, vão haver alguns cortes no futebol. Explicar mais ou menos o que está acontecendo. O Flamengo deve emprestar alguns jogadores e fazer algumas vendas. É isso mesmo, o Flamengo deve emprestar alguns jogadores e também fazer alguma venda para poder conseguir esse valor para comprar o Pedro. O Flamengo que deve pagar 14 milhões de euros para a compra do Pedro, esse valor diluído em parcelas de 2 anos. O Flamengo pagará o Pedro em 2 anos e planeja aí assinar um contrato com o atacante por 5 anos. Então, em 2 anos, o Flamengo já planeja ter pago o Pedro as parcelas junto à Fiorentina. Há um desejo muito grande de outros gigantes europeus no Pedro, mas a preferência é do Flamengo. O Flamengo já colocou no seu orçamento que irá sim comprar o Pedro em definitivo. Esse corte no elenco do Flamengo, esses jogadores que serão emprestados, jogadores vendidos, se dá pela eliminação precoce do Flamengo nas competições da Copa do Brasil e também da Copa Libertadores da América. Só na Libertadores o Flamengo deixou de ganhar 18 milhões de euros e já eu vou te explicar o que isso tem a ver ainda mais com a situação do Diego Alves. Falar agora sobre a situação aí envolvendo o Marcos Braz, que ontem, em uma entrevista ao Mauro César Pereira, falou sobre o trabalho do Rogério Ceni, falou aí sobre o empenho do Flamengo, o empenho da diretoria em aparar as arestas, deixarem de olhar para o seu próprio eu, para o seu próprio ego e sim investir única e exclusivamente no Flamengo. A gente sabe que dentro do Flamengo tem uma guerra de poder muito grande, são dirigentes que não se dão e quem sai prejudicado nisso tudo é o Flamengo. Então Marcos Braz deixou claro que isso tudo vai ser resolvido, vão deixar as diferenças de lado e passar a olhar única e exclusivamente para o clube de regatas do Flamengo, que realmente é o que mais importa. Ele também fez uma promessa à nação rubro-negra, falou que o Flamengo está empenhado, está decidido e definido no Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai colocar toda a força no Campeonato Brasileiro para ganhar esse Campeonato Brasileiro, para poder aí tentar consolar a torcida, né? Que não ganhamos a Copa do Brasil e não ganhamos também a Copa Libertadores. Infelizmente, o Flamengo ficou aí nas oitavas de final da Copa do Brasil, nas oitavas de final da Copa do Brasil e nas quartas da Copa Libertadores da América, deixando de ganhar uma farpela muito grande que ajudaria ainda mais em outras questões. Falar também sobre Thiago Maia, que hoje às 3 da tarde irá realizar a sua cirurgia. E o Flamengo tem conversas adiantadas com o Lille para o Flamengo prorrogar o empréstimo do jogador, não mais até junho de 2021, mas até dezembro de 2021, por conta da lesão. As conversas estão muito bem avançadas e isso deve se resolver nos próximos dias. Falar agora sobre a situação envolvendo Diego Alves. Diego Alves tem contrato se encerrando agora no dia 31
de dezembro e uma situação muito complicada, muito conturbada, agitada nos bastidores do Flamengo. O Flamengo bateu o martelo e decidiu e definiu que não irá renovar o contrato de Diego Alves com o Flamengo. Explicar mais ou menos a situação. O Bruno Spindel se resolveu com o Diego Alves, com o seu empresário, só que quando chegou no financeiro do clube, o financeiro cortou. E isso chateou o Diego Alves, chateou também os dirigentes do Flamengo, o Bruno Spindel e os Marcos Braz. Toda essa questão ficou muito conturbada e tá nesse imbróglio, renova ou não renova, informação trazida em primeira mão pelo Vene Casagrande, e nós também fomos a fundo para apurar essa situação. E a informação que a gente tem é de que, de fato, a renovação está muito complicada e, inclusive, um retorno para a Espanha pode ser confirmado nos próximos dias. O jogador já tem proposta de clubes espanhóis e pode estar deixando o Flamengo depois do término do seu contrato. Eu achei um amadorismo muito grande da diretoria do Flamengo em resolver com o jogador, dar a palavra para o jogador. Quando chegar no financeiro isso ficou barrado e isso ficou muito complicado. Diego Alves pediu ao Flamengo 2 anos de contrato, 700 mil de salário. Se dilui isso aí em 2 anos de contrato, dá justamente os 18 milhões que o Flamengo deixou de ganhar de enxergar pelo menos a semifinal da Copa Libertadores da América. Então olha o prejuízo grande que dá essa situação. Aí você me pergunta, mas a situação pode se reverter? A única maneira dessa situação se reverter, a única forma dessa situação se reverter é o Diego Alves abaixando a pedida dele, abaixando o salário, e aí sim o Flamengo pode acabar renovando, que eu acho muito difícil, muito improvável, mas a gente está falando de futebol, tudo isso pode acontecer. Eu pergunto a você, você acha que o Flamengo deve fazer um esforço para renovar ou deve deixar o Diego Alves partir, seguir o seu rumo? Coloca aqui nos comentários, pois o seu comentário é muito importante para nós aqui do canal Voz Rubro-Negra. Já deixou o seu like? Já se inscreveu no canal? Já seguiu as nossas redes sociais? @Voz Rubro-Negra? Então vai lá, faz isso, segue a gente lá, porque diariamente a gente posta notícias e informações do Mengão para cada um de vocês, tá certo? Olha, por hoje foi isso. A qualquer momento a gente volta trazendo mais notícias e mais informações do Mengão para vocês. Estamos chegando à marca dos 30 mil, a sua inscrição é muito importante para nós aqui do canal Voz Rubro-Negra. Lembrar você que o Flamengo só joga agora, no próximo sábado, o Flamengo enfrenta a equipe do Botafogo no Maracanã às 18 horas. Valeu? Tamo junto, saudações rubro-negras.